Bem, ó, partindo do ponto que a gente tem o usuário já cadastrado, a gente tem a autenticação e a gente tem já os relacionamentos feitos aqui nos modules, ó. Aqui nos modules eu estou dizendo que um usuário tem vários posts e um post pertence a um usuário. Então, a gente tem como possibilidade, a gente no Posts Controller, aqui, a gente usar a autenticação a nosso favor. Ele vê qual é o usuário que está autenticado e a gente trabalhar com aquele usuário que está autenticado, né? Apenas o usuário que envia o token JWT. Ele vai decifrar qual é o usuário que está autenticado através desse token e vai saber qual é o usuário, tá? Então, para isso, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode fazer o seguinte: para retornar aqui todos os posts do usuário, eu vou utilizar aqui esse auth que está aqui dentro do contexto HTTP e eu vou fazer o seguinte, ó, const posts igual a await auth. Esse auth tem o user, que é o usuário, o usuário que está autenticado, ponto related. Eu estou relacionando aqui a relação aqui que eu tenho, o relacionamento que eu tenho, então o usuário tem o relacionamento posts. A gente acabou de ver aqui que nos models o usuário tem um relacionamento que é chamado de posts. E eu boto aqui um query aqui, ó, ponto query. E agora eu vou retornar aqui, ó, os posts. Pronto, aqui eu vou retornar um array de posts que aquele usuário tem, que o usuário que está autenticado tem. Ótimo. E agora, para criar um post, eu vou criar aqui um validator para posts, node ace make validator post. Como o Adonis ele é um framework opinado, então ele já vai criar dentro de app validators. Aqui, ó, app validators post, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com Vine, ó. Export, aqui no caso aqui, ó, eu vou copiar aqui. Export, vou chamar aqui, ó, create post validator igual a um vine.create e aqui eu vou botar aqui os campos que eu quero. Ele vai ter name, que vai ser vine.string e eu não lembro se é body ou é description. Deixa eu olhar aqui no database. Posts é body, ó. E nós vamos ter body, que é um vine. Opa, tem que ter uma vírgula aqui em cima. Vine. Aqui, ó, tem todos os tipos que ele pode ser. Vou colocar como string também. Apenas isso. Eles dois são obrigatórios. Se fosse opcional, ponto optional. Mas os dois, como são obrigatórios, eu poderia botar aqui ponto min. Botar aqui o mínimo de 5 caracteres para o título. E não vou colocar mínimo ponto min de 20 caracteres para o body. Beleza. Então, vou pegar aqui e copiar esse posts controller. Eu vou pegar o seguinte aqui, ó. Const, vou desestruturar aqui, igual a await, request, ponto, validate using, e eu vou colocar aqui o nome do validator. Lógico, ele não está importado aqui, eu dou um Ctrl ponto, e ele vai saber de onde, a minha própria IDE, ela vai saber de onde que ele vai importar. Pronto.
Fazendo isso, ele já sabe que ele tem dois campos. Então, eu posso, o Ctrl espaço aqui, ele tem name, na realidade eu acho que é title. É title. Então, aqui vai ser title. Vai ser title e body. Beleza. E agora, como é que eu faço? Eu vou usar também o usuário que está autenticado. Então, eu utilizo aqui o auth. E vou fazer o seguinte. Const post igual a await auth ponto user ponto related, o nome da relação, que é posts, ponto create, e aqui eu vou passar os valores, title e body. Como eu já estou relacionando aqui com o usuário, eu não vou precisar passar o user ID, porque ele já tem esse relacionamento aqui. Ele já vai passar por baixo dos panos. E eu simplesmente vou retornar o post. Bora testar aqui. Vou utilizar o Bruno. Vou criar aqui uma pasta. Dentro de blog, eu vou criar uma pastazinha aqui, posts. E dentro de posts, eu vou criar um HTTP. Esse aqui vai ser http localhost 3333 post. Aqui vai ser o index. Vou renomear aqui, ó, index. Vou duplicar ele aqui, fazer um clone, e vou botar o story, que é para... Vou mudar aqui para post, tá? Story vai ser do tipo post. Beleza. Eu fiz isso, mas não registrei minhas rotas. Eu preciso registrar minhas rotas no meu arquivo de rotas aqui, ó. Então eu venho aqui, ó. Como ele é uma rota que vai precisar do token, então eu venho aqui em Start, Routes, eu posso jogar ele dentro desse agrupamento aqui. Aliás, ele já está feito aqui. Router.resource /posts, eu vou chamar o controller de post. Como ele está dentro desse grupo aqui, e esse grupo aqui está usando esse middleware de autenticação, ele é obrigado a mandar o token. Então, se eu simplesmente mandar um método post para cá, ele vai dar acesso negado. Ou seja, eu tenho que fazer uma autenticação, pegar o token e enviar aqui nesse auth aqui, ó. Bear token, vou colocar o token aqui e eu tenho que mandar no body um JSON que tem title, estudo de Adonis JS. Lembrando, ele tem um validador de no mínimo 5 caracteres e o bar aqui ele tem um validador de 20, então tem que colocar no mínimo 20 aqui. Estudo sobre Adonis JS engloba blá blá blá. Puxa ele para cá. Blá blá blá. Prontinho. Como eu mandei o token aqui, ele vai saber lá no meu controller, através daquele propriedade auth, ele vai saber qual é o usuário que está mandando isso aí. Então eu vou mandar um send e agora ele tem um estudo de Adonis, o body tal, o user ID é 4, que é o user ID desse usuário que está logado, e update de at e create de at são
automáticos, né? Beleza. Vou mandar outro post aqui. Vou mandar outro estudo sobre React. Vou mudar só o título e aqui React. Vou dar um send e agora eu tenho um estudo sobre React. Se eu voltar aqui no index, local, um get no localhost 2.3333/post e der um send, ele vai dar erro porque eu preciso mandar o token. E agora, esse teste aqui foi um teste que eu fiz anteriormente. Tá aqui, ó, um array de todos os posts desse usuário. Lembrando, o show, o método show, eu vou mandar o ID do post. O método update, eu vou mandar o ID do post. E o método delete, eu vou mandar o ID do post. Então, eu não preciso fazer essa referência com o usuário. Tá? Então, aqui, ó, bora mudar aqui. Aqui, posts controller. Ctrl J. Aqui no show, const post igual a await post. Eu vou importar esse módulo de posts aqui. Ponto find by ofeio. Botar by id. Params ponto id. Lógico, eu tenho, como find by ofeio, eu tenho que botar dentro de um try catch. Try catch o catch aqui eu posso fazer o seguinte: return, ele vai dar um erro aqui caso ele não encontre um ID, esse ID que eu passar. Então return, vou importar aqui response, return response.json, vou botar aqui error, post not found. Pronto. E aqui eu vou retornar o post. Return post. Se der tudo certo, ele vai retornar o post. Se der erro, ele vai retornar essa mensagem de erro. Vamos testar. Vou fazer aqui um clone. Show. Eu tenho o post aqui, ó. Se a gente for ver, eu tenho o post 2, 3 e 4. Então aqui nesse show, eu vou passar aqui o post /100. Ele vai dar um erro, post not found. Se eu der voltar ao post 4, por exemplo, ele vai retornar o post 4. Beleza. Para update é a mesma coisa. Request. Eu vou ter que validar esse update. Então, eu vou bem aqui no validator de post. Vou exportar aqui uma nova. Porque ele pode tanto atualizar o título como o corpo, né, o body, ou ele pode atualizar tanto o título como o body. Então, todos esses dois campos são opcionais, eu tenho que colocar aqui. Então, eu vou só copiar aqui, ó. Vou chamar aqui de update post validator. Update post validator. E vou colocar aqui, ó, ponto optional. E aqui também. Vamos voltar lá para o post controle. Const igual await request ponto validate using update post validator. Eu tenho que importar ele aqui, ó. Eu vou ter title e body. Lembrando, ó, eles estão com uma interrogação aqui que significa dizer que ele é opcional. Opa. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar esse corpo aqui, que vai ser a mesma coisa que eu vou fazer.
Vou pegar esse const aqui e vou colocar aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê? Post, ponto, merge, passando title e body. Eu vou dar um await post, ponto save. E eu retorno o post. Lógico, se ele não achar o post, eu tenho que vir aqui no response aqui, ó, tenho que importar o response aqui do meu contexto. E por fim, vou copiar esse trecho de código aqui. Vou importar aqui o response. E aqui eu vou dizer que await post ponto delete. E aqui eu vou retornar somente retorne um response ponto status 203, que é um no content, um status de ok, HTTP ok, só que ele não vai retornar nada, vai retornar um no content. Por quê? Porque já que eu apaguei o post, eu não quero que ele retorne nada. Bora testar aqui. Ó, vou pegar esse aqui, vou clonar, vou chamar ele de update. Vou mudar o tipo dele para put. E aqui no body, ó, o post 4, cadê? O get aqui, ó. O post 4, o ID é estudo de React. Eu vou mudar ele para estudo de Next. Então eu vou clicar aqui, ó, um JSON. O title dele, eu vou botar aqui estudo de Next.js e vou enviar. Pronto, ele alterou aqui estudo de Next. Beleza. Por fim, ó, eu vou retornar todos. Aqui mudou para estudo de Next, ó. Eu vou apagar o post 4. Então eu vou clonar aqui, botar delete, alterar o método para delete. Aqui o body, não preciso mandar nada. No body. Opa, no body. Deixa eu salvar aqui para ele ficar disponível. Pronto, no delete eu vou remover esse post 4 e ele deu um ok. Se eu retornar aqui para o index dele e procurar, o post 4 já não tem, só tem o 2 e o 3. Esse 4 que está aparecendo aqui é o ID do usuário. Tá? Então, nessa forma, a gente consegue manipular outras entidades através da autenticação. Tá?